Oi, pessoal, vamos lá para a nossa segunda videoaula dessa unidade, né? Agora tratando da despesa pública. Eu disse que a gente tinha primeiro a receita pública e agora a despesa pública. A despesa pública talvez seja um elemento extremamente importante, se não mais importante, né, da existência do setor público, porque o setor público ele existe para atender a, a sociedade, né? Realizar as atividades que atendam às necessidades da sociedade. E ele atende a sociedade justamente realizando despesas, né? Então, as despesas é que fazem com que aquilo que a sociedade deseja, pretende, quer, seja atendido através dos recursos, né, que são arrecadados lá na receita que a gente falou e que são, então, utilizados na forma de despesa. Então, por isso que diz ali no slide que a despesa pública ela serve para cumprir com as finalidades de promover o bem-estar social, né, garantir o desenvolvimento da nação, reduzir as desigualdades. O Estado realiza suas atividades e faz investimentos e presta serviço à população, e para isso ele precisa gerar despesa, né? Então, essa despesa pública, ela é decorrente das ações que o ente público desenvolve. Ela também é toda classificada igual à receita e também tem esse enfoque patrimonial e orçamentário. Como eu falei para vocês, o enfoque patrimonial ele vai aparecer mais precisamente sobre a forma de variações monetárias, né, que nós vamos ver, variações patrimoniais, que nós vamos ver depois na sequência, na próxima unidade, que de alguma forma fazem com que o patrimônio líquido sofra movimentos, né? Nesse caso da despesa, um decréscimo no patrimônio líquido, né? Porque ele decorre da saída de recurso ou das reduções de ativo ou incrementos de passivo que geram, então, essa despesa. Sobre o foco orçamentário, então é o foco mais presente da despesa pública, né? Ela é decorrente, então, de todos os fluxos de recursos que, de alguma forma, gerem a utilização, né, do que a gente chama de créditos presentes no orçamento. Ele vai acontecer através de despesa orçamentária que tem independência da execução, quanto aquelas que impactam a situação líquida do patrimônio. Por isso que nós vamos ter a despesa resultante da execução orçamentária e a independente da execução orçamentária. As resultantes na execução orçamentária é aquilo que está previsto no orçamento, né, que autoriza, então, a execução e a realização dessas despesas em si. Então, despesa de salário, despesa com serviços, todo esse tipo de despesa que são necessários para que o ente público possa existir e funcionar. Já as independentes da execução orçamentária são aquelas que não estão diretamente associadas ao orçamento, não estão presentes no orçamento, mas que de alguma forma impactam na situação patrimonial da empresa. Então, por isso, do ente público, da empresa pública. Então, por isso, também precisam ter um acompanhamento. Bom, da mesma forma que a gente falou da receita, a gente tem receita orçamentária efetiva, receita orçamentária não efetiva, né? A receita orçamentária efetiva é aquele fato contábil modificativo misto, ou seja, aquele que reduz de forma efetiva a situação líquida da empresa, o resultado líquido da empresa pública, né? Ou da entidade pública. Já a despesa orçamentária não efetiva é aquele fato permutativo, né? Aquele que movimenta operações patrimoniais que representam saída de recurso, né? Mas que não impactam diretamente na situação líquida patrimonial da entidade pública. Tá? Então, por isso nós temos esses dois tipos de classificação dentro da despesa orçamentária. Bom, mas tem várias outras classificações da despesa orçamentária. Talvez a despesa seja mais fragmentada em formas de classificação, porque a despesa pública ela precisa ser bem clara, bem objetiva e detalhada, né? Então, apesar de várias classificações não tornar tão objetiva a informação, mas tornam ela muito mais detalhada para a gente entender como é que o ente público está usando, como é que o gestor público está usando os seus recursos, como é que ele está realizando essas despesas, né?
Então, a primeira classificação que tem é a classificação institucional, para identificar qual é a unidade administrativa que está executando essa despesa, ou que está, né, gastando esse dinheiro, né, usando esse recurso, digamos assim. Então, essa classificação institucional, ela permite comparar vários órgãos, né, para ver as dotações que foram recebidas e como é que elas foram utilizadas, permite identificar quem é o responsável pela utilização daquele recurso, né, que foi autorizado pelo legislativo, mas que vai ser executado, né, pelo executivo. E serve como um ponto de partida para estabelecer algo que é muito importante no ente público, mas que ainda é muito deficitário, né, que é a elaboração de um programa de contabilidade de custos, né, de contabilização de custos, de controle de custos, de gestão de custos, que ainda carece ainda de um avanço muito grande, apesar de ser algo que já está previsto em termos de legislação há muito tempo. Bom, essa classificação institucional ela divide primeiro em duas categorias, né, que é o órgão e a unidade orçamentária. Então, pensem assim, né, nós estamos falando de governo, estamos falando de educação, órgão, Ministério da Educação. Unidade orçamentária, Universidade Federal do Rio Grande. Tá? Então, o órgão, né, tem o sentido de identificar o órgão do governo, né, ou unidade administrativa, né, a qual está vinculado aquele recurso. Então, vai ter lá o Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, no Estado, né, a Secretaria de Administração, Secretaria da Educação, no município, mesma coisa, né? E dentro dela, então, nós vamos ter unidades orçamentárias que vão repartir, então, esse recurso que está definido para aquele órgão. Então, pensando no Ministério da Educação, nós podemos trazer, então, a nossa universidade, como as várias outras universidades federais, os institutos, os IFES, né? Institutos tecnológicos e todas as outras entes que estão vinculados àquele ministério. Então, a despesa, quando ela vai ser, quando ela é realizada, a gente precisa fazer essa classificação para identificar, então, quais são os órgãos e as unidades orçamentárias que estão utilizando esse recurso. Também tem uma classificação funcional, né? Essa funcional, ela serve de base, né? Então, para apresentar dados, informações estatísticas de como é que esse recurso ele é realizado. Na Lei 4.320, a gente fala em classificação por função e subfunção. Depois já se tratou como função programática, já se tratou de outras formas, né? E hoje se trata novamente como função e subfunção separada, então, e classificadas por programas. A função, ela é para identificar, né, para onde vai, então, nesse caso, a função seria a educação, né? E a subfunção seria um nível de educação, pode ser o nível superior, o nível médio, ou classificação por programa é uma outra forma de classificar também a despesa pública, que foca justamente nos programas de governo, né? Digamos assim, mais modernamente, né? A ideia da classificação da despesa pública, ela vem sempre alinhada com essa questão dos programas de governo. O plano plurianual, que é o plano de planejamento do ente público, ele é feito baseado, então, em programas. E esses programas é que subsidiam, então, a distribuição do ente público, o recurso público, né? Então, veja que eu estou falando assim, né? Primeiro, eu estava dizendo para vocês que a gente enxerga o orçamento para ver o órgão e a unidade orçamentária. Depois, a gente separa as funções, né? Então, eu tenho um recurso que é desse recurso, esse mesmo recurso, né, que foi destinado para o Ministério da Educação, tu vai ter um recurso que é definido como um recurso da educação, e esse recurso ele pode ser distribuído na forma, então, do ensino superior, do ensino médio, do ensino fundamental, e a forma como esse recurso chega no ensino superior, no ensino médio, é através de programas, né? São programas de governo que permitem
que identifiquem, né, o foco que esse recurso vai ter. Então, por isso que a gente classifica, né, a despesa de várias formas diferentes, para que a gente possa não só caracterizar que o dinheiro foi para o Ministério da Educação, mas que ele foi para uma unidade orçamentária, que essa unidade orçamentária ela está ligada ao ensino superior, ao ensino fundamental, e que essa forma de distribuição de recurso está dentro de um programa de governo que destina uma parte desse recurso para uma determinada atividade. E como é que isso é operacionalizado, né? Ele é operacionalizado através de projetos. Por isso que a gente sempre ouve falar que o setor público tem projetos, é projeto para isso, projeto para aquilo. Então, o instrumento, né, de programação dos objetivos de um programa de governo é os projetos. Então, cada um dos projetos que está dentro de um programa, ele tem uma quantidade de recursos. Então, pensando nisso que a gente falou, né, o recurso do Ministério da Educação, que está alocado para a universidade tem uma função de educação, é o ensino superior, e ela tem um programa destinado a apoio aos estudantes que precisam de alimentação. E ali dentro disso, então, vai ter um projeto que é a refeição semanal, a refeição diária, sei lá, um nome de projeto que vai fazer com que vai definir o recurso disponível para isso, tá? As atividades é o conjunto de operações que se realizam de forma contínua permanente para que se possa manter a ação do governo, ou seja, além de tu ter os recursos destinados para os programas e para os projetos, tu tem aquele recurso que é destinado para a manutenção da atividade normal, ou seja, paga conta de água, conta de luz, essas coisas do dia a dia, né, das atividades do ente público. E também para operações especiais, né, que são despesas que, então, não são das ações diretamente da atividade do governo, mas que de alguma forma geram alguma receita, né? Geram algum produto, né, que vai trazer algum benefício para o ente público. Bom, além disso, nós temos ainda a classificação segundo a natureza, porque aí o que que acontece? O recurso ele vai ser alocado para o Ministério da Educação, para a universidade, através de um projeto, de um programa ou através das atividades que mantém o ente público funcionando, mas eles têm um conjunto de despesas diversas ali naquele contexto, né? Então, para organizar essa informação toda, a gente tem a classificação quanto à natureza, na forma de categorias econômicas, grupos, modalidade de aplicação e elementos. Como é que funciona isso? Categoria econômica, lembra que eu falei antes? Despesa corrente, despesa de capital, né? A gente gera receita corrente para pagar despesa corrente, a gente gera receita de capital para pagar despesa de capital, né? E o superávit da receita menos a despesa corrente também para investimento em capital. Então, o que que são essas despesas correntes e despesas de capital, né? Então, as despesas correntes são aquelas necessárias, né, à produção de bens e serviços, ou seja, de aquilo que a gente precisa fazer para atender o que a sociedade pede, ou mantém a sociedade, as necessidades que a sociedade tem, e a despesa de capital é aquela que contribui, então, para melhorar a estrutura, né, através da aquisição de bens e de produtos, né, do ente público. Então, na universidade, na prefeitura, em qualquer lugar desses, quando a gente tem a, a, a compra de um prédio ou um investimento de bens de capital, a gente tem uma despesa de capital. Quando a gente paga as despesas dessa atividade ou aquelas relacionadas às necessidades que o ente público tem, nós temos uma despesa corrente, né? Então, por exemplo, nesse projeto que a gente falou de beneficiar o estudante através da alimentação, a compra da estrutura física, né? Então, se eu precisar construir um prédio, se eu tiver que montar um espaço para servir refeições, por exemplo, isso ali vai ser uma despesa de capital. E o produto, né, a refeição, as pessoas que vão trabalhar no dia a dia, vai ser a despesa corrente, né? Vai fazer com que operacionalize esse projeto, né? Então, vejam toda a escadinha que eu falei para vocês, né? Ministério da Educação,
unidade, universidade. A universidade é função educação, é uma subfunção do ensino superior, ela é uma despesa, ela pode gerar, ela vem através de um recurso de um programa de governo para incentivo do ensino superior. Esse programa tem projetos, dentro desses projetos nós temos um projeto relacionado à alimentação dos estudantes. Dentro da alimentação dos estudantes nós temos uma parte que é despesa corrente e uma parte que é despesa de capital para operacionalizar, então, esse funcionamento desse projeto. Bom, o que são então essas despesas correntes? De uma forma mais detalhada, né? As despesas correntes são aquelas despesas de pessoal em cargo, principalmente, juros e encargos de dívida, que classificam-se como despesas correntes, e as outras despesas correntes. Normalmente, a outra despesa corrente é a que abrange a maior quantidade de diversidade de despesa, né? A gente sabe que a despesa pessoal sempre é bem alta, né, no ente público, mas as outras despesas correntes é tudo que não se enquadra em despesa pessoal nem em juros, vai ser outras despesas correntes. As despesas de capital elas estão voltadas para investimentos, para versões financeiras, ou seja, a conversão de dinheiro em bens, né? E a amortização da dívida, que é o pagamento, então, da dívida pública que ocorre a partir do momento em que o ente público gera créditos, né, através de empréstimos lá na Receita Pública e ela paga através da despesa pública, né, como despesa de capital. Ainda tem a classificação na forma de modalidade de aplicação e de elemento de despesa, né? Ou seja, a modalidade seria se decorre, né, de transferência financeira ou se de uma unidade, definição de uma unidade orçamentária. Então, tem uma portaria interministerial que é utilizada para nível de União, Estados e município que define quais são essas modalidades de aplicação. E o elemento de despesa, digamos assim, seria o item mais analítico de todo, né? Então, quando a gente fala lá de despesa de pessoal, o que tem dentro de despesa de pessoal? Tem a remuneração das pessoas, tem a obrigação patronal, né? Tem outros encargos relacionados à despesa de pessoal. Na parte de outras despesas correntes, né, nós temos lá material de consumo, aí abrir, né, detalhar de forma bem analítica todos os itens que compõem a despesa pública. Muito bem, gente. Essa seria então essa segunda videoaula relacionada à despesa pública, né? Que fecha então o que a gente tinha se proposto para essa unidade, que a gente tinha proposto para essa unidade. E na sequência, então, conforme eu tinha comentado já no vídeo anterior, nós vamos trabalhar com as variações patrimoniais, e quando trabalhar com as variações patrimoniais, a gente vai discutir junto a questão dos restos a pagar e dos créditos adicionais, que a gente comentou aqui como um elemento dentro dessa unidade, porque os restos a pagar e os créditos adicionais, eles estão diretamente relacionados à receita e à despesa pública. Só existe resto a pagar quando nós tivermos despesa pública que não foram pagas efetivamente, e só teremos créditos adicionais quando surgir a possibilidade de realizar nova despesa a partir de receitas que não estavam previstas ou que não estavam propostas da forma como tinha sido previsto originalmente no orçamento. Então, são temas relacionados diretamente à receita e à despesa pública, mas que nós vamos trabalhar junto com as variações patrimoniais, porque também se relacionam com as variações que afetam o patrimônio do ente público. Até mais, pessoal!